Olá pessoal, produzindo mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar para vocês sobre o ciclo de injeção. Qualquer produto que você venha ter aí de plástico na tua casa, no teu carro, aonde você estiver, você vai encontrar produto plástico. E pode ter certeza que a maioria desses é na área de injeção plástica, na área de transformação de injeção plástica. Uma parte são em extrusoras, outra parte em sopro, mas uma grande parte aí, a maior parte com certeza aí na parte de injeção. O ciclo de injeção ele tem mais ou menos aí 8 partes, diferentes fases para que você possa ter um produto acabadinho, bonitinho, injetado aí em suas mãos. O primeiro é o que? É o fechamento. O segundo é o avanço da unidade de injeção. O terceiro é a injeção. O quarto seria o recalque. O quinto é a parte de dosagem, a parte que você vai carregar essa máquina novamente, essa unidade de injeção. O sexto é a parte do recuo da unidade de injeção. O sétimo é a abertura desse molde. E o oitavo seria a extração dessa peça. Muito bem, aí você tem um ciclo de injeção concluído. Vamos lá, eu quero falar para vocês, falar de cada parte dessa etapa que forma esse ciclo de injeção. Eu quero que um dia se perguntarem para vocês, o que é o ciclo de injeção? Você está lá participando de um processo seletivo, está numa entrevista de emprego, você que é operador, você que é preparador de máquina, você que é técnico. E aí vou perguntar para vocês, fala para mim o que é o ciclo de injeção. E é isso que você vai falar para ele, para o entrevistador. É aí que você vai conquistar a tua vaga, o teu emprego. Antes de começar, rapidinho, eu quero aqui fazer meus agradecimentos ao Roberto Diniz, que posta os meus vídeos, que isso traz, quando alguém posta os teus vídeos, isso traz para você motivação. Isso faz com que você queira produzir mais e produzir melhor. Eu espero que eu sempre faça o melhor para vocês. É o que eu quero de mim, é o que eu exijo de mim. O melhor para vocês. Eu quero que você seja o cara aí na área de transformação de plástico. Eu quero que você entenda bem o que você esteja fazendo ali no momento que surgiu um problema aí em sua máquina injetora. Isso é minha recompensa. É ver você tendo sucesso naquilo que está fazendo. Agradeço também alguns países aí que veem os meus vídeos. Moçambique vê bastante. Angola vê bastante. Países europeus, principalmente aí a França, muita gente na França vê os meus vídeos, manda mensagem para mim, manda perguntas, e eu fico muito contente, muito feliz e muito honrado. Lógico, Brasil, lógico, é teu país, é minha terra querida que amo de paixão, de norte a sul, país maravilhoso. Ciclo de injeção, vamos lá. Nós temos aqui a primeira parte, que é a parte de fechamento. A parte de fechamento é uma parte importante nesse ciclo de injeção. Não é só simplesmente você fechar este molde. Ah, vou fechar esse molde, acabou e pronto. Não, não é bem assim que funciona. Primeiro eu preciso, ter feito lá a altura de molde bonitinho, certinho. Quando eu vou fechar este molde, eu preciso respeitar algumas regras. Isso tem que ser seguido. Eu não posso pegar e destruir o meu molde simplesmente fechando o molde de qualquer jeito, com qualquer pressão, com qualquer velocidade, sem proteção nenhuma. Aí você vai falir a empresa desse jeito. Coitado da empresa nesse momento, porque é um produto muito caro. Você tem uma série de profissionais aí envolvida nesse cara chamado molde e também nesse cara chamado injetora. São dois produtos aí muito, mas muito caro mesmo. Vamos lá.
Minha primeira etapa do ciclo de injeção é fechar este molde. Para fechar este molde, eu preciso seguir essas regras aqui. Faça isso aí na sua... Provavelmente você faz, alguns fazem lá mais ou menos, mas tem que ser respeitado e fazer isso com qualidade. Como que eu vou fechar este molde? Eu tenho essa figura aqui, ela representa bem aí como que eu devo fazer o fechamento deste molde, nesse primeiro ciclo de injeção. Vejam só vocês aqui, eu tenho aqui fica a minha placa móvel na máquina injetora. Aqui fica a minha placa fixa na máquina injetora. E ao mesmo tempo aqui está meu molde na parte móvel. E tem o meu molde aqui na parte fixa, tá? Eu tendo esse molde aqui, as duas partes, parte móvel, parte fixa. Eu preciso ter muito cuidado no fechamento. Como que eu vou fazer esse fechamento? Esse gráfico representa muito bem como que eu devo fazer esse fechamento. Vejam só vocês. Quando eu vou iniciar meu fechamento, eu preciso de uma velocidade menor. Bem, eu vou partir esse molde com a velocidade bem mais baixa. Veja só vocês aqui no gráfico. Tá vendo aqui? A posição aqui, quantos milímetros? Não sei, porque depende muito do molde, do tamanho do molde, da abertura dessa máquina. Depois eu vou passar uma fórmula aqui para você de qual o tamanho, a abertura correta para se abrir um determinado molde. Vamos lá. Você vai iniciar essa velocidade aqui bem mais lenta, suavemente. Depois partir com a velocidade, depois eu aumento esta velocidade lá para cima, conforme a sua necessidade. Por quê? Para ganhar ciclo. Eu preciso ganhar ciclo. Eu não posso começar lento aqui e ir lento, começar lento aqui e ir lento até travar este molde. Não posso. Eu preciso ganhar ciclo. Eu preciso produzir. Inicio uma forma lenta, depois aumento esta velocidade. Aumentei, depois eu tenho que reduzir esta velocidade em uma determinada posição para proteger o meu molde. Às vezes esse molde ele tem lá o pino came, ele tem gaveta, e isso precisa ser protegido. Eu não posso chegar aqui, é uma parte muito delicada, de qualquer jeito, com qualquer pressão, com qualquer velocidade. Não posso. Isso é regra. Eu tenho que chegar aqui e reduzir esta velocidade. Reduzindo essa velocidade, quando eu chego na minha proteção de molde, eu vou falar de novo. Proteção de molde, isso tem que ser colocado. Tem que ser respeitado. Eu tenho que ter proteção de molde. Senão você pode destruir o teu molde. Você pode destruir, quebrar a gaveta, você pode quebrar os pino-came, você pode quebrar esse molde de uma forma que o prejuízo é grande. É grande. Então respeita isso. Quando eu coloco a minha proteção de molde, afino bem isso, aí depois entra o meu travamento, né? Aonde eu vou travar. Eu cheguei lá bem no molde lá, aí eu vou pegar aquela travada. Você sente quando a máquina trava, né? Se você não tem essa habilidade, você vai passar até agora. Eu tô falando para você. Quando o molde encosta lá, eu tenho lá uma certa tantos milímetros lá, que ele vai pegar, você vai colocar a força de travamento, vai travar esse molde para que possa suportar aí a pressão de injeção e da unidade de injeção. Então aqui na proteção, veja só, aqui você tem que regular bem, ajustar bem essa parte de proteção, tanto a parte de pressão, como a parte de velocidade e tempo de proteção de molde. Esses três caras têm que entrar aqui, ó, bem afinado, para que você consiga aí proteger o teu molde. Você, profissional, vai ficar feliz por não quebrar o molde e também vai deixar muito feliz o dono da empresa e também vai deixar muito feliz aí o pessoal da fermentaria, que fica louco quando você chegar com o molde lá quebrado. E com razão, porque muitas das vezes é falta de atenção nossa ou falta de conhecimento. Se você não tinha conhecimento para isso, ou então se você nem ligava para isso, hoje você vai passar a ligar. Primeiro porque eu estou passando para você como fazer esse fechamento.
E segundo, você é um profissional. E se você é um profissional, você precisa respeitar regras. Se existem regras, é para ser cumprida. Tem que ter disciplina naquilo que você está fazendo. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Velocidade baixa. Aumenta essa velocidade. Diminuo a velocidade. Depois diminuo mais ainda na minha proteção de molde. E aí acontece o travamento do meu molde. Muito bem. A primeira etapa aí do ciclo de injeção. A segunda etapa é o avanço da minha unidade de injeção. Esse cara aqui. Eu vou avançar essa unidade de injeção, ou canhão, como se falam por aí comumente. Às vezes, a maioria das vezes, não necessariamente eu tenho que trabalhar com esse canhão avançando e recuando. Eu nem sou muito a favor disso, só se houver... Às vezes tem exceções, às vezes precisa. Mas não tenho porquê muito de ficar avançando e recuando essa unidade, avançando e recuando. Então, a segunda etapa, eu vou avançar com essa unidade de injeção. Também exige um cuidado especial. Por quê? Se eu chegar lá na minha bucha de injeção, lá no molde lá, com uma pressão muito alta e com a velocidade muito alta, eu também vou destruir o meu molde. No sentido de destruir, eu vou destruir o meu bico de injeção da máquina injetora e vou destruir a minha bucha de injeção. Aí o ferramenteiro vai ficar louco com você, meu. Vai ficar louco. E o dono da empresa também. E o teu chefe imediato também. Então, muito cuidado com isso. Vou avançar com esse cara aqui. Diminua essa velocidade. Diminua principalmente a pressão. Colocar a pressão suficiente para que você não possa estar vazando o material. Para que você não possa danificar esse bico de injeção e a bucha de injeção. Muito bem. Essa foi minha segunda fase aí do ciclo de injeção. A minha terceira fase do ciclo de injeção é empurrar esse material para dentro do molde. Encostei o canhão lá, vou pegar o material e jogar. Vou empurrar esse material para dentro do molde sobre pressão e velocidade de injeção. Então eu jogo esse material para dentro do molde, sob pressão e velocidade. Isso é a minha terceira fase do ciclo de injeção. Eu joguei esse material para dentro sob pressão e velocidade. Agora eu vou o quê? Recalcar. Eu vou pressurizar esse material dentro do molde. Eu vou deixar essa peça dar mais um tchan nela. Dá mais aquele tchan na peça. Deixa ela mais robusta. Deixa ela mais compactada, ela mais bonita. Você precisa ver, lógico, eu preciso ver o quanto que eu preciso de pressão de recalque, o quanto que eu preciso de tempo de recalque. Existe todo um processo. Eu não posso colocar a pressão de recalque de qualquer jeito também, o tempo de recalque de qualquer jeito. Existe um processo para que você ache essa pressão ideal de recalque ou algo aproximado. E existe um processo para que você ache também o tempo de recalque. Em outro vídeo, eu vou estar ensinando isso para vocês. Como achar a pressão de recalque ideal, como achar o tempo de recalque ideal para o teu produto, para o teu molde. É lógico, não ideal, mas algo ali te dá um norte, te dá um caminho. Opa, minha pressão é essa de recalque. O meu tempo de recalque é esse, tá? Então, isso aqui, teve a minha injeção, fiz o recalque, pressurizei esse material lá dentro. Aí a próxima fase é a parte de dosagem. Recalquei, fiz aquele recalque, dei aquela pressurizada. Agora eu vou dosar esse material, carregar esse canhão novamente de material. Eu vou puxar material novamente. Eu vou deixar ele novamente prontinho ali para que ele possa estar preparado para uma próxima injeção desse material. E a minha outra fase, também importante demais, mas muito importante, e que eu acho que deveria estar aqui, mas já que não está, eu vou colocar ele como aqui parte da dosagem. Quando eu doso o material, todas as vezes que eu tenho uma dosagem, eu tenho uma outra fase depois, que é a fase do quê? A fase de
é descompressão. Descompressão. Eu doso esse material, carreguei essa unidade de injeção de material, essa minha rosca, agora eu vou descomprimir. E o que é a descompressão? A descompressão é tipo uma chupada. Você faz e segura. Você segura o quê? Esse material, porque esse material começa a escorrer dentro do molde. Às vezes está lá saindo fiapo, está escorrendo o material, então eu aumento esse curso. Eu tenho um curso ali que eu coloco, e quanto mais eu aumentar esse curso, mais ele vai dar aquela sucção e esse material não vai cair dentro do molde, para que você não fique, não tenha problemas aí de amassar molde. Porque se esse material escorre lá dentro do molde, você pode amassar, ele fica batendo ali, e ele pode tanto amassar como também pode quebrar. Pode acontecer as duas coisas aí, então muito atento a isso. Então eu preciso ter essa descompressão, ela é essencial no seu processo de injeção. Isso seria uma parte importante, que infelizmente não está nesse gráfico aqui de pizza, mas seria uma outra parte importante também, que era para estar aqui. Mas eu incluo aí na parte de dosagem, tá? Doso e depois entro com a minha descompressão. Só lembrando que a descompressão, ela tem tanto aqui na parte traseira, como também ela tem ali na parte da frente, né? Na parte dianteira, também com a mesma função. Quando eu tenho ela na parte da frente, eu injetei o material, antes de eu começar a dosar, eu entro primeiro com a minha descompressão. Ela é pouco usada, não é muito usada. Já usei? Usei. Bastante? Não, mas já usei sim. Eu injeto o material, aí depois eu vou começar a dosar, então eu tenho uma descompressão, aí depois eu começo a dosagem, depois eu tenho uma outra descompressão, tá? Mas a descompressão da frente pouco usada, pouco utilizada. O meu outro ciclo de injeção é o recuo da unidade de injeção. Esta é outra parte do meu ciclo de injeção. Recuar essa unidade de injeção, lembrando, nem sempre vai ter recuo. Aliás, poucas das vezes vai ter recuo. Exceções, quando eu trabalho com a unidade de injeção, avançando e recuando. São exceções. Mas está aqui no gráfico de pizza, eu estou aqui falando para vocês como funciona. Então, esta outra etapa do ciclo de injeção é o recuo dessa unidade de injeção. Fiz o recuo dessa unidade de injeção também com cuidado de não colocar muita pressão e velocidade nesse recuo. Eu tenho que sair suave. As coisas, o que é feito numa máquina injetora, qualquer processo tem que ser suave, sem nada brusco, nada violento. Aí a próxima parte do meu ciclo de injeção é a abertura desse molde. Aí eu vou abrir este molde. Na abertura também, eu preciso falar um pouco mais dessa abertura. Ela é mais tranquila do que o fechamento do molde, bem mais tranquilo. O fechamento eu acho uma parte complexa, perigosa, que exige de você, profissional, muito cuidado, muito cuidado. Tem que ter uma tratativa diferente, diferenciada. Na parte de fechamento também, mas é mais tranquilo. Por que é mais tranquilo? Esta é a figura da parte de abertura de uma máquina. Novamente, aqui a placa com o molde na parte móvel, a placa com o molde na parte fixa. Vamos lá. Lembrando que o molde aqui é parte móvel e parte fixa, tá? Porque às vezes eu sei que tem muita gente que vê os meus vídeos, pessoas formadas, eu diria que engenheiros, já entraram em contato comigo, tem técnicos e pessoas que estão há muitos anos, de repente, puxa vida, precisa falar que a parte fixa, a parte móvel, eu preciso, porque tem gente que não conhece. Tem gente que está trabalhando com máquinas injetoras, mas trabalha com aquilo, mas não tem noção disso. Infelizmente, mas se não tinha, agora vai ter. Agora vai ter, porque está aqui ouvindo o Edmar Carnaúba passando essas informações, esses conhecimentos importantes aí, para quem trabalha nesse mundo aí de transformação de plásticos.
Nós temos aqui, então, uma figura representando bem a abertura de uma máquina. Veja só vocês. Também é a mesma coisa. Eu preciso partir lento, pegar a velocidade, depois diminuir a velocidade. Eu preciso colocar essa frenagem aqui no final. Eu preciso proteger a minha máquina. Eu preciso proteger o meu molde. Eu preciso proteger o meu trabalho. Vejam só vocês. Quando eu vou desmoldar, minha primeira fase aqui, ó. Eu vou arrancar essa peça, eu vou partir com a velocidade lenta, eu arranco esta peça daquela unidade, da parte fixa. Arranco essa peça, esse produto com uma determinada velocidade, baixíssima. Até porque também aqui, muitas das vezes, eu tenho gavetas. E eu preciso ter esse cuidado no momento que eu vou abrir. Muito cuidado. Isso é importante. Eu preciso ter muito cuidado no momento que eu vou abrir este molde também. Então eu vou abrir com a velocidade baixinha, depois eu sair da minha gaveta, sair dos pinos caminhos ali, eu não tenho nada, eu estou completamente aqui tranquilo para pegar a velocidade, aí eu vou partir com uma velocidade o máximo que eu puder, depois eu vou novamente, por quê? Porque eu preciso ganhar ciclo, eu preciso produzir. O empresário ele precisa pagar as contas, ele precisa pagar você. Né? E é bonito uma máquina, imagina você abrir o teu molde suave, saio ali dos perigos, depois pego velocidade, depois eu reduzo novamente essa velocidade de abertura do molde. Reduzo novamente, eu coloco frenagem aqui, por quê? Para não chegar lá, chegar com uma alta velocidade e a máquina balançar por inteira também, novamente. Balançar por inteira e daqui a pouco você não tem mais máquina, tá? Então eu preciso ter esse cuidado também na abertura. Eu acho assim, não sei se é porque eu sou apaixonado por essa área de trabalhar com transformação de plásticos em máquinas injetoras. Eu sou apaixonado. Eu olho para uma máquina, assim, a primeira coisa que eu olho é a abertura e o fechamento. Como que ela está abrindo? Como que ela está fechando? Né? Respeitar quem fez esse molde, respeitar o engenheiro, o projetista, a pessoa que fez aquilo com tanto carinho, né? Com medida para cá, tudo perfeito ali. Então respeitar esse trabalho, você vê aquela máquina abrindo gostoso, fechando gostoso, e ela abre aqui com a velocidade baixinha, aumenta essa velocidade e eu fecho, eu chego lá no final do curso com a suavidade e respeitando esses cursos para que eu possa proteger aí a minha máquina e ter aí o meu ciclo de injeção com sucesso. Então eu fiz a abertura aqui, eu tenho mais uma outra fase importante. Na abertura aqui, eu quero falar para vocês. Na abertura aqui eu quero falar para vocês também do curso. O quanto que eu devo abrir esta máquina? Eu tenho uma pequena fórmula aqui para mostrar para vocês. Vejam só vocês. Aqui o custo de abertura. Tem essa fórmula aqui, que é o custo de abertura, que é igual a 2 vezes a altura da peça injetada, mais a altura do canal da bucha. Você tem aqui um canal, o molde lá tem um canal. Você tem lá a bucha, sai essa parte aqui, então eu tenho que contar com essa parte também, tá? Aí eu coloco ainda mais de 50 a 100 milímetros. Aí você tem a abertura ideal para o seu molde, tá? Seja ele pequeno, médio ou grande, ok? Muito bem, agora vamos para a última etapa do ciclo de injeção. No ciclo de injeção, a última etapa é o que? A extração. A extração. Então, eu passei por todas essas fases, todas essas etapas aí do ciclo, e agora eu vou extrair esse produto. Eu abri esse molde, extraio esse produto. Esse é o final do ciclo de injeção. Para que você tenha qualquer produto plástico aí que você conheça,
ele só passa por essas etapas. Não é tão simples assim, né? Às vezes você pega uma peça, você nem pensa nada, na verdade. Mas tem todo um trabalho por trás disso, de profissionais aí competentes, da parte de engenharia, parte de ferramentaria, projetistas. Bom, eu não quis simplesmente falar para vocês só do ciclo de injeção. Eu queria falar dessas etapas. Acho que é importante. Existe um ciclo e esse ciclo existe processos que precisam ser comentados, que é esse que eu comentei para você. Se você não sabia o que era um ciclo de injeção, agora você está sabendo. Se alguém perguntar para você um dia o que é o ciclo de injeção, porque vão perguntar em processo de entrevistas, em processos seletivos. Para você que participa de processo seletivo, vocês são técnicos, vocês são operadores, que são preparadores, que são trocadores de molde, que são técnicos de injeção. Com certeza isso aí vai ser perguntado para vocês, porque eu perguntaria para você, como já perguntei muitas das vezes para os profissionais aí dessa área de transformação de plástico. Fica aqui meus agradecimentos a todos vocês e até um próximo vídeo. A todas as semanas quero mandar um vídeo novo para vocês.